Carlo Ancelotti explodiu na coletiva de imprensa e chamou os jornalistas de otários. Não foi uma discussão qualquer, não foi mal-entendido, não foi exagero da imprensa. É sério. Nunca se viu algo assim a dias da estreia da Copa do Mundo de 2026. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente. Segundo fontes próximas ao técnico, Ancelotti chegou à coletiva já informado de um novo vazamento anônimo sugerindo reavaliação de Neymar no projeto. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu e por que isso muda tudo para o Brasil na Copa. Quando uma coisa dessas acontece a dias da estreia, não é um problema qualquer de relacionamento público. Estamos falando de clima de confiança entre a comissão técnica e a imprensa que cobre a seleção. E você, que é torcedor, sabe o que isso significa. O vestiário inteiro fica em alerta. Vinícius Júnior, capitão e aliado de Ancelotti no dia a dia, é pressionado a se posicionar. Casemiro, que divide vestiário com Neymar há mais de uma década, fica na corda bamba. E a CBF, que já vinha fraca na narrativa, perde ainda mais autoridade. Os bastidores disso são piores do que parece. Tudo começou quando a semana anterior foi marcada por vazamentos anônimos, que alimentaram especulação absurda. Jornalistas começaram a questionar se Ancelotti realmente havia fechado a porta de Neymar, ou se havia deixado brecha. Colunistas dispararam teorias. Influenciadores explodiram as redes com "Será que Neymar volta?". No vestiário da concentração, o silêncio foi eloquente. Ninguém nem confirmou, nem negou. Ancelotti já havia dito publicamente que a decisão era final, técnica, não havia retorno. Mas a máquina de boatos não parou. Cresceu. Na manhã da coletiva, segundo informações que circulam, um dos assessores de Ancelotti sussurrou algo no ouvido dele, minutos antes, relacionado a mais um vazamento sobre Neymar vindo de rede social de sócio-torcedor influente. O técnico chegou à mesa irritado, com 2 assessores da CBF ao lado, câmeras ao fundo, 40 jornalistas na plateia. E aí veio a pergunta, a mesma pergunta que já tinha sido feita meia dúzia de vezes naquela semana. Mais um repórter, de pé, questionando Neymar e perspectivas. Ancelotti ficou em silêncio absoluto por 3, 4 segundos. Respiração visível. Depois inclinou o corpo para frente, olhar fixo no repórter. E soltou o que vazou rapidinho pelos grupos de jornalistas presentes. Segundo testemunhas presentes, o técnico parafraseou algo como "Vocês são otários. Perguntam a mesma coisa todo dia". A plateia de imprensa congelou. Sussurros. Ancelotti sacou um documento da pasta e disse que não responderia mais sobre Neymar. Levantou e saiu. Silêncio total na sala por 5 segundos. Mas para entender por que isso é tão grave, você precisa saber o que veio antes. A pressão vinha de 3 frentes. Imprensa questionando se havia reavaliação possível. Torcida polarizada nas redes entre traz Neymar de volta e já era seu tempo. E internamente, alguns assessores da CBF que boatavam sobre flexibilidade do técnico. De um lado, Ancelotti e seus aliados mais próximos, Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, veem isso como finalmente alguém bota ordem na bagunça, porque a insistência violava acordo tácito. Do outro, redações inteiras argumentam que investigação jornalística é direito legítimo, que a dúvida era coletiva e merecia resposta respeitosa, que técnico é figura pública e não pode xingar profissional. No meio, jogadores como Casemiro e Bruno Guimarães ficam em silêncio incômodo, porque sabem que a próxima entrevista vai ser tensa. E calma, porque o detalhe mais polêmico eu deixei para o final. Segundo a apuração do canal, um áudio completo e sem cortes está circulando em grupos privados de jornalistas. Versão não oficial que pode mudar completamente a narrativa do que foi dito. Tá vazando agora. As redes explodiram em segundos. Trending topic em poucas horas. Setores conservadores da imprensa divulgaram nota conjunta de associações profissionais, pedindo desculpas públicas de Ancelotti. A CBF, em nota oficial equilibrista, reconheceu exaltação compreensível do técnico diante de insistência repetida, mas pediu diálogo respeitoso para seguir adiante. Rodrigo Caetano, diretor de seleções, tentou o telefone para pressionar Ancelotti, conforme fontes próximas à delegação. Torcida se polarizou. Uns defendem dizendo, finalmente alguém fala a verdade. Outros pedem a cabeça. Agora, Carlo Ancelotti está entre 2 decisões ruins. Se mantém a agressividade e não recua, corre risco de abrir crise institucional com imprensa, alienar cobertura futura e deixar a CBF ainda mais exposta. E isso afeta o clima geral do projeto. Mas se retira a declaração ou se desculpa,
sinaliza fraqueza para o vestiário e reafirma que pressão repetida funciona. Próxima vez será ainda mais difícil controlar. E o prazo está correndo. Faltam semanas para o sorteio de grupos. A Copa 2026 não espera por reconciliação de bastidor. Isso é um ponto sem volta. Ancelotti tinha direito de encerrar entrevistas e definir o que quer responder. Isso qualquer técnico pode. Mas chamar a imprensa de otário ao vivo, sabendo que câmeras cobrem e que palavra viraliza em segundos. Isso muda o jogo. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora nas redações e nos bastidores da CBF. Mas nas próximas horas devem pingar novos detalhes. E eles podem virar essa história de cabeça para baixo. Para você. Ancelotti teve razão em explodir contra a pressão repetida. Ou ele cavou a própria cova ao desrespeitar profissionais. Escreve aí embaixo. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.